A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui para estudarmos mais uma lição na nossa revista, né? Nossa revista da Escola Dominical da Bethel, né? Você que ainda não possui a sua, eu te animo a ir em uma das nossas cultos de domingo presencialmente e adquirir a sua revistinha. Sem mais delongas, vamos ao tema da nossa lição de número 10. O tema de hoje é atravessando a crise com perseverança. O texto áureo da lição está em Salmo 119, versículo 71, que diz assim: Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Né? O salmista, ele faz uma associação entre aflição e aprendizado. E eu acredito que só alguém com muita maturidade espiritual, alguém muito experiente, muito sábio, consegue extrair com sabedoria lições de um momento de aflição. Geralmente nós, no momento de aflição, o que menos queremos é permanecer naquele momento, quanto menos ficar refletindo o que estamos aprendendo durante esse período. Mas o salmista nos anima, né, a aprender juntamente com ele que a aflição é também sinônimo de aprendizado. Verdade aplicada: diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor a fim de alcançar a vitória. A persistência, a perseverança são fatores cruciais para alcançarmos a nossa vitória ao esperarmos no Senhor, né? Muitas vezes nós deixamos de alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida porque desistimos no primeiro impasse, no primeiro empecilho. Então, a história que vai ser narrada, né, no texto de referência, que é a história de Jó, vai nos animar, nos encorajar a não desistirmos, independentemente de qual seja a luta, a dor que estejamos enfrentando. E eu sei que não é fácil, mas que a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo nos inspire e nos capacite a enfrentarmos este momento de crise com muita lucidez, com muita sabedoria e com muita persistência. O texto de referência está em Jó, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 12. Te recomendo, né, o meu desejo é que você possa acompanhar na sua Bíblia essa leitura junto comigo. Então, vamos ler com a ajuda de Deus. Diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observastes a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, a partir desse momento, começa um período de muito sofrimento na vida de Jó. E o primeiro tema que a gente vai abordar aqui é: a crise pode chegar a todos, né? A gente passa a vida inteira se preparando para enfrentarmos momentos de crise, mas o nosso desejo realmente é passarmos pela vida ilesos, sem marcas, sem sofrimentos, algo que é impossível, né? Porque nós já nascemos chorando, né? Já sentimos um certo desconforto ao sair do ventre materno, um ambiente tão seguro, tão protetor, e já somos colocados para viver, né, a crua e nua realidade da vida. Obviamente que para alguns a vida tem sido mais generosa ao nascerem em berços mais avantajados. Outros, talvez assim como eu, como você, temos tido que enfrentar grandes desafios para alcançarmos, quem sabe, o melhor conforto nesta terra. Mas lembrando que a nossa missão, a nossa perspectiva de vida
não deve ser terrena, mas espiritual, que é ganhar almas para que todos possam um dia se encontrar com Cristo nos ares, quando Jesus voltar a buscar a sua igreja. Então a crise pode sim chegar a todos. Não estamos isentos de enfrentar momentos de crise. E Jó era um homem justo, né? Que talvez não seria o mais indicado a candidato para passar por uma crise, já que era um homem temente a Deus, já que era um homem que amava o Senhor, já que era um homem fiel, um homem íntegro, um homem justo. Mas ele foi o escolhido por Deus para passar por esses momentos, porque a sua justiça era tanta que ele se tornou tema de conversa nos céus. Então, eu espero que assim como Jó, eu e você estejamos sendo comentados na presença do Senhor pelo nosso comportamento de integridade, de justiça, independentemente se estamos sendo provados ou não. O texto diz que diante do momento de crise que estamos vivendo, Satanás tem causado uma inquietação altamente negativa no ser humano. Por meio da vida de Jó, percebemos que o sofrimento é inesperado, não pronuncia o que está chegando, como também é democrático, pode chegar a todos, né? Então vemos aí uma aplicação prática da democracia. O sofrimento pode sim chegar a todos. Existem momentos em que Deus nos prova. Por que o justo sofre? Por que eu? Né? Por que comigo? Não poderíamos deixar de descrever que, assim como Jó, existem momentos em sua vida que seremos provados. É uma verdade que é dura, mas não deixa de ser verdade. Por meio da história de Jó, poderemos resgatar valores e princípios bíblicos para serem vivenciados durante as adversidades, os quais nos nortearão e nos auxiliarão a perseverarmos confiando e esperando no Senhor. São duas palavras-chave que vamos repetir muito ao longo desta lição, que é perseverança e esperança. Existe uma diferença, eu ouvi essa expressão do pastor, doutor Rodrigo Silva, quando ele explicava a diferença entre esperar e esperançar. Ele comenta que você pode esperar na fila do banco, você pode esperar para ser atendido pelo médico, mas esperançar é quando você espera e a tua espera contagia aqueles que estão ao seu redor, né? É uma esperança que anseia por algo, né? Então ele faz uma comparação como o jovem rapaz que espera no aeroporto a chegada da sua noiva, ele com um buquê de flores e a sua expectativa, um lado para o outro, e todos à sua volta começam a esperar junto com ele, né? Porque esperar e entusiasmar aqueles que estão à sua volta. Dillard Longman, terceiro, diz: o sofrimento é o núcleo do livro de Jó. Considerando que todos os homens e mulheres conhecem a experiência do sofrimento, o livro tem um apelo universal. Sua mensagem atravessa o tempo e as culturas. Mais especificamente, a personagem principal do livro sofre muito. Mas o que tudo indica, ele não é a causa de seu sofrimento. As suas doenças físicas soma-se à angústia mental. Por que eu? O que fiz para merecer este destino? Tem pessoas que nunca saem desses questionamentos, passam a vida inteira se questionando, se vitimizando, se perguntando por que comigo, por que eu. Irmão, se chover limão, faça limonada. É um ditado popular, mas é bem verdade. A gente deve aprender com os momentos difíceis da vida e não se estancar na dificuldade, mas aprender como contornar, como atravessar esse momento difícil, já que todos, sem exceção, vamos enfrentar algum momento de sofrimento na vida. Deus nunca nos abandona. Essa é uma máxima, uma verdade
que não tem como ser negada. Deus nunca vai nos abandonar. Independentemente de qual seja o momento que nós estejamos vivendo, Deus nunca vai nos deixar. Eu me lembro da passagem quando Jesus e seus discípulos estão no barco, uma forte tempestade acomete aquele barco, eles começam a se desesperar, acreditando que vão perecer, e Jesus está na proa, deitado, descansando, e os discípulos totalmente desesperados, acreditando que Jesus não se importava que se eles morressem, e o amor da vida deles, que eles tinham pela própria vida, os levou a esse momento de desespero, de sofrimento, de não querer morrer. Então eles procuram em Jesus Cristo socorro, né? Não te importa que pereçamos, não te importa que estamos sofrendo, pois vamos morrer. E Jesus Cristo olha para eles, homens, né, de pequena fé, e ele fala ao mar: quieta-te, cala-te, e o vento e o mar obedecem, e há grande bonança. Então, muitas vezes nós estamos atravessando momentos de crises porque não sabemos ativar a nossa fé, né? Se posso fazer essa alusão a ativar a nossa fé. Então, nascemos em um mundo onde nos deparamos com frustrações e dores em vários momentos. Esta pode ser a causa de tantas pessoas se debaterem com seriedade o sentido do sofrimento humano. Porém, o que mais consome o ser humano são as dores e a aparente solidão, na qual se sente abandonado por Deus. Abandonar o Senhor não fazia parte do plano de Jó. Mesmo com inquietações e as dores tomando conta de sua vida, Jó não abriu mão do cuidado de Deus. Certo? Assim como Jó, nós também não devemos abandonar o Senhor, nem mesmo em momentos de grande bonança e muito menos, no momento desesperador, de pessoas que se revoltam contra o Senhor. A revolta geralmente surge, quando nós acreditamos que nossas necessidades básicas são violadas ou não são supridas, Então nos revoltamos contra Deus, em vez de assumirmos o protagonismo da nossa própria história. Preferimos culpar a Deus porque julgamos que as nossas vontades, os nossos desejos não estão sendo atendidos. A revolta sempre nasce de um desejo próprio, de uma carência, e julgamos que a culpa é do outro. Charles Swindoll comenta: Jó não se recuperou de um período de insanidade, mas suportou um longo episódio de perda e humilhação. Ou seja, Jó não chegou a ficar insano pela situação que enfrentava. Sofrimento, dor física e emocional foi rebaixado ao nível de um sem-teto. Oro para que nenhum de nós venhamos a vivenciar uma experiência dessa, de sermos despejados, temos que morar na rua. E Jó enfrentou esse momento que na nossa realidade hoje, até nos dias de hoje, muitas pessoas em condição de rua, sem um teto. Foi rebaixado ao nível de um sem-teto, tendo sido antes o maior dos homens do Oriente. Jó está do outro lado de tudo isso e só agora começa a compreender que, mesmo sem ter qualquer de suas perguntas respondidas, está à mercê deste grande Deus, cujo propósito não pode ser frustrado. Ele continua sendo aquele que faz tudo bem. A submissão de Jó resultou desse discernimento. Embora suas perguntas não tivessem sido explicadas, ele sabe que pode confiar no seu Deus. Então, assim como Jó, você e eu podemos e devemos confiar em Deus, mesmo nos momentos de crise. Não nos apoiarmos na nossa própria capacidade, na nossa própria inteligência, mas crermos no Senhor. Um livro que retrata o sofrimento humano. Esta é uma dura realidade.
Nós, ao longo da vida, experimentamos N experiências de dor. Uma cirurgia, uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um braço quebrado, né? Quebra de uma fratura de algum osso, uma parte do nosso corpo, uma perda, né? Um sofrimento pela morte de alguém. Então, essa história de Jó, ela vai retratar o sofrimento dele em várias esferas. O livro de Jó pode ser lido como um esclarecimento a respeito do sofrimento humano nas suas variáveis formas: física, emocional, familiar, psíquica e espiritual. Diversos autores tentam encontrar respostas para o silêncio de Deus, arriscam encontrar uma palavra de conforto para aqueles que, por diversos motivos, carregam consigo o gosto amargo da dor. Este homem era justo, se desviava cuidadosamente de ações que transgrediam as leis de Deus. Ele era um homem que, indubitavelmente, se desviava do mal, mas, como todos nós, a crise chegou para ele. Recentemente, a pandemia que assolou o mundo trouxe sofrimento a muitos cristãos. Diante disso, podemos constatar que as crises não escolhem idade, sexo, classe social. Ela vem para todos. Nesta ordem de ideias, o livro de Jó praticamente sumiu das bibliotecas dos defensores da teologia da prosperidade. A Bíblia relata dezenas de personagens que experimentaram o sofrimento na sua vida: Abel, José, Elias, Jeremias, Daniel, Esther, Paulo e o próprio Senhor Jesus são apenas alguns exemplos. Então, todos os grandes homens que foram escolhidos para propósitos muito relevantes para nossa memória, né? Como José, Elias, Jeremias, Abel, Daniel, Esther, né? Eles serviram de referência para nós, para que possamos fazer memória deles, entender que mesmo o sofrimento não pôde lhes impedir de alcançarem o seu propósito. Então nós não podemos usar o sofrimento, a dor, como desculpa para não atingirmos o plano de Deus para nós. Significativos exemplos de fidelidade: afligido com perdas de seus bens, filhos e acometido de uma chaga maligna, Jó toma um pedaço de telha, senta-se sobre as cinzas para raspar suas feridas, tentando assim aliviar um pouco do seu sofrimento. Seguindo uma linha dos ímpios, a mulher de Jó o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Em caminho contrário ao que propôs sua esposa, e disposto a esclarecer de uma vez por todas sua confiança em Deus, Jó seguiu trilhando a avenida da fé. O principal alvo de Satanás é a família. Quando falamos que Jó perdeu seus 10 filhos de uma única vez, nos esquecemos que sua esposa também havia perdido os mesmos filhos, né? Acredito que essa aqui foi a perda mais dolorosa que Jó pode enfrentar, e obviamente para uma mãe isto é mais duro do que a própria morte. Ao mesmo tempo, ver que seus 10 filhos nunca mais estarão entre os vivos, com certeza foi um momento de muita dor, muitas lágrimas, muita tristeza, muito choro e muitos questionamentos, sem dúvida. Pairava uma dúvida na mulher de Jó. O que adiantava ter um marido fiel e íntegro que se desviava do mal e ainda assim, com toda a sua retidão, não servir de nada para livrar os seus filhos da morte? Esta mesma mãe observou seu esposo diversas noites saindo para oferecer sacrifício ao Senhor, sem ao menos saber se seus filhos haviam pecado. Então, em Jó, capítulo 1, versículo 5, vai falar que Jó sacrificava, pelos seus pecados dos seus filhos. Esta interrogação o faz propor a Jó
que expressasse uma certa revolta contra Deus, para que abreviasse a chegada da morte. Diante de tal questionamento, a fé de Jó permaneceu intacta. Mesmo diante de tanto sofrimento, nada havia mudado em relação à sua vida com Deus. Jó nos faz perceber que é por meio de nossa confiança em Deus que iremos vencer todas as frustrações da vida. Provérbios, capítulo 23, versículo 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, sendo temor do Senhor todo o dia, porque deverás a um fim bom, não será malograda a tua esperança. Então, mesmo em meio àquela situação, o relacionamento de Jó com Deus não piorou, muito pelo contrário, ele evoluiu. Então, a nossa vida com Deus, no momento de sofrimento, não pode abalar esse relacionamento. Ele deve fortalecer esse relacionamento. Muitas vezes, quando não somos atendidos por Deus, ou não recebemos de Deus aquilo que esperamos, ou passamos momentos de provação, de profunda tristeza, nós procuramos culpar alguém, e muitas vezes jogamos essa culpa em Deus, atribuímos essa culpa, essa sentença sobre o nosso Deus. E o que afeta o nosso relacionamento com Ele. Então, uma das armas que o aniversário usa, para atingir a nossa vida espiritual são esses momentos, Como ele é muito sutil, muito perspicaz, ele atinge a família. Através de atingir a família, ele atinge o centro da nossa estabilidade emocional e acaba afetando nosso relacionamento com Deus. A relação de quem crer em Deus é, por definição, fascinante. Vejamos o exemplo de Jó. Ao invés de murmurar, lastimar, chorar, praguejar contra Deus ou contra a sua própria falta de sorte, Jó não murmurou, lastimou, chorou e nem praguejava contra Deus. Dizem-nos as Escrituras que ele levantou e rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se ao chão e adorou o Senhor. Esta ação de Jó deve ser exemplo para todos os cristãos de hoje. Agrada-me profundamente a ideia de que essa deveria ser a reação de cada um de nós em tempos de crise, como o que passamos recentemente. Ele não só foi um herói da fé da antiguidade, mas também um modelo a ser copiado quando nos deparamos com provações que venham a testar nossa fé. O que Jó faz? Jó se humilha diante de Deus. Ele não se enaltece, não se enraivece, se existe essa palavra, não contra o Senhor. Mas, pelo contrário, ele se humilha. Ele reconhece que, embora ele era um homem muito rico, muito próspero, ele nada é sem o Senhor. E quando nós acabamos prosperando muito na vida, ou alcançamos um certo nível de sucesso que nos traz uma enganosa sensação de orgulho, eu sou capaz, eu conquistei pela minha própria capacidade, e até o próprio Satanás faz essa referência a respeito de Jó. Ele diz que Deus o abençoou. Então, se Satanás tem a consciência de que quando nós somos abençoados por Deus, porque é isso que ele cita a respeito de Jó, quanto mais nós, na nossa condição humana, devemos reconhecer que é Deus que nos atribui as bênçãos que alcançamos. E quando Jó perde essas bênçãos, ele sabe que há uma sentença espiritual que está sendo executada. E às vezes essa sentença pode ser mudada por meio de um ato de humilhação. Então a Bíblia diz que humilhai-vos perante o Senhor, para que ao seu devido tempo ele os exalte. Então, para um período de exaltação, deve ser precedido por um momento de humilhação. E eu acredito que Deus nos provocou a isso.
nos incitou a isso durante esse período de pandemia que estamos vivendo. É nos humilharmos perante Ele, procurarmos nele a cura, quando nem mesmo a ciência pode prover de forma rápida algo que nos torne imune, né, ou que aplaque os efeitos deste vírus destrutivo. Se nós nos humilharmos perante Deus, com certeza Ele pode mudar esse cenário. E é o que Jó faz. Jó assume essa estratégia de se humilhar diante de Deus, de rasgar suas vestes, rapar sua cabeça, e dizer: eu não tenho nada se não for do Senhor. Não foi um ato de protesta contra Deus, mas um ato de se humilhar. Ele disse: Deus está porventura trazendo este mal sobre mim, então eu vou me adiantar, eu vou me humilhar perante Ele, eu vou reconhecer que eu não sou nada se não for a graça dEle, se não for o favor dEle. Se hoje eu sou o que sou, se hoje eu tenho o que tenho, é pelo favor de Deus sobre a minha vida. E o ato de se humilhar, de se adiantar, essa ação de Jó, demonstra a sua confiança em Deus, o depósito que ele tinha não era um depósito financeiro, não era um depósito de ouro ou prata, mas era um depósito de fé, de entrega, de resiliência, de submissão a Deus. Não negocie a sua integridade. Na hora da dor, muitos têm dado as costas para Deus, enquanto Paulo se orgulhava em ter em seu corpo as marcas de Cristo. Jó, de igual modo, pôs o amor a Deus como bússola para guiar e viver uma vida de justiça. Essa linha de conduta adotada por Jó, ao ver de Satanás, não era muito convincente. Porém, mesmo após perder seus filhos, Jó continuou fiel e temente ao Senhor, o que levou a Satanás a prosseguir com sua denúncia mentirosa a respeito da fidelidade de Jó. Mas, contrapondo a acusação de Satanás por meio de uma relação harmoniosa com Deus, Jó saiu vencedor. Então, nós vamos vencer as crises se tivermos um bom relacionamento com Deus. Alguém que consegue se relacionar bem com o seu próximo, obviamente, tem um bom relacionamento com Deus. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me aproximo, mais eu amo o meu próximo. Então, isso é uma relação diretamente proporcional, né? É 1 para 1. Quanto mais você se relaciona com Deus, melhor é o seu relacionamento com o seu próximo. Quanto pior o seu relacionamento com Deus, pior o seu relacionamento com o próximo. O nosso bispo, Abner Ferreira, faz um comentário sobre a desconfiança de Satanás acerca da integridade de Jó. Desacreditado da fidelidade de Jó, Satanás desafia o Senhor dizendo: e verás se não blasfema de ti na tua face. Em outras palavras, se um golpe divino derrubasse Jó, ele blasfemaria de Deus. Assim apostava Satanás. Certo? Óbvio, o mundo não tem grandes expectativas a nosso respeito. Que bom que seja assim, pois sempre serão surpreendidos pela nossa fé. O evangelho está cheio de improváveis, pessoas que para os olhos do mundo eram marginais, eram viciados, eram delinquentes, hoje são grandes servos de Deus, empresários de sucesso. Então, isso é o lindo de servir a Deus, que Deus não descarta ninguém e Deus não subestima o nosso potencial. Porque Ele sabe que nós somos filhos dEle e que sobre nós há um poder que vem dEle. Então, tudo posso daquele que me fortalece. Então, para aquele que está em Deus, tudo é possível. Então, não se preocupe se o mundo não atribui muitas expectativas a você. Isso é o de menos. O que importa é o que Deus espera de nós. É o que Deus deseja que nós façamos. Na crise, o Senhor continua cuidando dos seus. Irmãos, Deus sempre vai providenciar. Elias foi alimentado por corvos, né? Quem diria, um pássaro carnívoro alimentando um ser humano, quando na verdade são pássaros que
se alimentam de outros, né? Da morte de outros. Deus, ele sempre nos surpreende, né? Deus é um Deus de milagres, um Deus de impossíveis. Então Deus jamais vai nos deixar e Deus jamais vai deixar de cuidar de nós, mesmo em momentos tão difíceis como a crise. Mesmo diante das crises, não devemos esquecer que nossas vidas pertencem a Deus. Encontramos na Bíblia que nossos tempos estão nas mãos de Deus, do Senhor. Salmos 31, 15. Assim, os propósitos de Deus para os seus nesta terra se cumprirão, bem como os que se referem à eternidade. É preciso permanecermos no esconderijo do Altíssimo e na certeza de que Ele cuida de nós, ainda que atravessando um vale de sombra e morte. Irmãos, independentemente do momento que estejamos atravessando, Deus sempre estará conosco. Charles Swindoll comenta: não temos garantia de que a vida vai continuar para nós como no ano passado. O que você goza hoje, como resultado de seu bom emprego e boa saúde, talvez não permaneça nesta época no próximo ano ou daqui a 6 meses. Ou seja, se a nossa confiança não estiver no Senhor, quando aquilo no qual confiamos for abalado, nós faleceremos juntos ou desfaleceremos juntos. Mas se a nossa confiança está em Deus, Ele é a rocha inabalável. Por isso nós não podemos confiar na segurança de um emprego, não podemos confiar na segurança da nossa conta bancária, nós devemos confiar em Deus, porque tudo pode colapsar, mas Deus nunca entra em colapso. E isso é o mais importante, isso é o que norteia quem somos, que a nossa fé jamais será colapsada, pois ela não está baseada em obras humanas, mas está baseada em Deus. Servir a Deus em meio às dificuldades. Muitas pessoas se utilizam de suas crises para não obedecerem à voz de Deus. Na vida de Jó, podemos constatar a fragilidade da nossa carne, uma vez que o homem se tornou mortal por causa do pecado. Nós podemos ser fracos, mas Deus não é. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a vivenciarmos momentos de crise com esperança e fé. Irmãos, o Espírito Santo ele é um grande aliado para todos os momentos da vida, seja momentos de crise, seja momentos de bonança. E um bom relacionamento com o Espírito Santo é importantíssimo para termos uma vida saudável, espiritualmente saudável. É preciso manter a confiança em Deus. Quando estamos diante das crises, o descontentamento aflora por toda parte. Ninguém melhor que Jó para nos ensinar acerca das tristezas e frustrações desta vida. Ele conheceu a dor, a aflição, abandono, rejeição num momento tão significativo de sua vida. Ainda assim, ele manteve sua confiança em Deus. Por meio da vida de Jó, vemos que podemos até passar por crises extremamente difíceis, mas com a ajuda de Deus, alcançaremos uma vida plena de vitória sobre os infortúnios da vida. Jó nos ensina que as adversidades não podem nos separar do amor de Deus. Isso é uma máxima também, uma verdade absoluta. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem o alto, nem o profundo. Romanos 8:39 vai falar sobre isso. Então não se preocupe, você é amado por Deus, mesmo nesses momentos de provações. Nunca coloque o amor de Deus a teu respeito à prova, porque Ele sempre vai continuar nos amando, independentemente da situação que estejamos vivendo. Aquele que confia no Senhor não recua. Isso é muito importante, né? Muitas vezes nós nos vemos forçados a recuar perante o campo de batalha, somos forçados a voltar atrás pelas situações da vida, mas quando nós estamos no Senhor, nós permanecemos, nós não recuamos, a menos que seja uma ordem explícita de Deus, mas geralmente quando nós estamos na direção certa, nós vamos avançar, porque Deus está conosco. Mesmo não compreendendo a causa de tanto sofrimento, Jó continuou crendo em Deus. Ele é um exemplo de uma pessoa que foi recompensada por crer e procurar conhecer mais o Senhor. Fora do seu livro, é citado também como referencial de retidão e paciência, Ezequiel 14:20, Tiago 5:11. Iremos privilegiar aqui
a referência de Tiago. Ele menciona a capacidade de Jó em lidar com o sofrimento. Aliás, a Bíblia está repleta de exemplos de fé. Pessoas que, em meio às tristezas e frustrações da vida, foram vitoriosas. Podemos colocar nesta lista Jó, por sua capacidade de tirar força em meio às crises. O livro de Jó não fornece todas as respostas sobre o sofrimento humano, mas nos traz a certeza de que Deus não está indiferente ao que se passa com a humanidade. Todavia, podemos ter a mesma certeza de Jó em meio ao sofrimento. É preciso ter experiência com Deus. Jó acreditava que conhecia a Deus, mas seu conhecimento era incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter do Senhor. Os traços do caráter do Senhor, Jó poderia não conhecer a Deus conforme acreditava, mas Deus conhecia a Jó e por ele dava testemunho. Vemos que depois da crise, o último estado de Jó foi superior ao primeiro. Deus virou o cativeiro de Jó, restituindo o que havia perdido. Depois de tudo, Jó viveu para ver sua quarta geração, pois Deus ainda tinha planos para o seu servo nesta terra. Deus sempre nos presenteia com o melhor. Contudo, ele sempre irá requerer fé e obediência. Esta lição nos mostrou, por meio da vida de Jó, que depois das tempestades sempre vem a bonança. Então, não devemos desistir, não devemos recuar, mas devemos permanecer, porque depois uma longa noite de chuva, escuridão, vem o amanhecer, o raiar da alva. Então, meus irmãos, sempre que esperarmos e permanecermos no Senhor, Ele entrará e virá com a providência. A conclusão, nesta lição vimos que, mesmo num contexto de adversidades, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano na vida dos que nele confiam e esperam. Enquanto todos em torno de Jó viam a morte, Deus vislumbrava vida. A história de Jó é um exemplo para todos nós até o dia de hoje. Espero que tenham gostado. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e uma boa semana a todos.